Olá, pessoal! É com muita alegria que iniciamos mais este aulão preparatório para o exame da OAB. O meu nome é Mário Godoy e a nossa disciplina Direito Civil, que é uma das matérias mais extensas do ordenamento jurídico, como todos vocês devem saber. Entretanto, fizemos uma seleção de 5 questões focando assuntos que eu considero imprescindíveis para o exame da ordem. Vamos acompanhar? Vejamos a primeira questão. Francis, brasileira, empresária, ao se deslocar do Rio de Janeiro para São Paulo em seu helicóptero particular, sofreu terrível acidente que culminou com a queda do aparelho em alto mar. Após sucessivas e exaustivas buscas feitas pelas autoridades e por empresas privadas contratadas pela família da vítima, infelizmente não foram encontrados os corpos de Francis e de Adilson, piloto da aeronave. Tendo sido esgotados os procedimentos de buscas e averiguações, de acordo com os artigos do Código Civil que regulam a situação supramencionada, é correto afirmar que o assento de óbito em registro público... Vejamos. A questão trabalha o tema da morte presumida. Para quem nunca ouviu falar no assunto, é simples. Normalmente, quando uma pessoa desaparece, é preciso que se promova a abertura da sucessão por ausência. Então, a sucessão por ausência é o processo que visa promover a destinação dos bens da pessoa desaparecida. E é um processo muito moroso, repleto de trâmites e de formalidades. De modo a facilitar a vida dos familiares do desaparecido, em algumas hipóteses, o Código Civil retira a necessidade do processo de sucessão por ausência e já admite o reconhecimento imediato da morte presumida. Portanto, o reconhecimento imediato da morte presumida vai se dar nas hipóteses em que a lei dispensa a necessidade do processo de sucessão por ausência. E quais seriam as hipóteses que permitiriam ao juiz reconhecer imediatamente a morte presumida de alguém? Vejamos. A primeira hipótese de morte presumida ocorre quando for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Portanto, quando existe uma grande probabilidade de ter ocorrido a morte de uma pessoa que se encontrava em perigo de vida, morte presumida. É a hipótese da questão 1. Reparem bem, Francis desapareceu após seu helicóptero cair em alto mar. Extremamente provável o fato de ela ter morrido. Morte presumida. A segunda hipótese de morte presumida acontece quando o ausente, desaparecido em campanha ou feito prisioneiro de guerra, não for encontrado até 2 anos após o seu término. Portanto, se a pessoa desaparece em guerra ou é feita prisioneira de guerra e não vem a ser encontrada em até 2 anos após o seu término, também aqui teremos mais uma hipótese de morte presumida. E por último, a terceira hipótese de morte presumida acontece quando o ausente contar 80 anos de idade e de 5 forem suas últimas notícias. Pessoas octogenárias que se encontram desaparecidas há pelo menos 5 anos também podem ter o reconhecimento de sua morte presumida. Essas são as 3 hipóteses admitidas pela lei civil. Vejamos as proposições. Letra A.
independe de qualquer medida administrativa ou judicial, desde que esteja constatada a notória probabilidade de morte de pessoa que estava em perigo de vida. Atenção aqui. A morte presumida, ela vai exigir decretação judicial. É o juiz que vai pronunciar em sentença a decretação da morte presumida. Portanto, temos como equivocada a letra A. Vejamos o que diz a proposição B. Depende exclusivamente de procedimento administrativo quanto à morte presumida, junto ao registro civil das pessoas naturais. Falso. É como eu disse, a lei exige a necessidade de decretação judicial. Passemos à letra C. Depende de prévia ação declaratória judicial quanto à morte presumida, sem necessidade de decretação judicial de ausência. Esta é a assertiva correta. Vamos marcar? Portanto, é necessário que haja um pronunciamento do juiz a respeito, independentemente de uma prévia decretação de ausência. Na letra D. Depende de prévia declaração judicial de ausência por se tratar de desaparecimento de uma pessoa sem dela haver notícia. Também está falso. Temos aqui uma hipótese de morte presumida que dispensa a necessidade da prévia declaração de ausência. Equivocada a letra D. Próxima questão. Danilo celebrou o contrato por instrumento particular com Sandro, por meio do qual aquele prometera que seu irmão Reinaldo, famoso cantor popular, concederia uma entrevista exclusiva em programa de rádio apresentado por Sandro no domingo seguinte. Só para resumir esse início de questão. Danilo tem um irmão famoso, Reinaldo. E Danilo prometeu a Sandro, que é o apresentador de um programa de rádio, que traria Reinaldo para o programa para dar uma entrevista. Então Danilo garantiu a Sandro que traria Reinaldo para conceder uma entrevista no programa apresentado por Sandro. Danilo não podia ter feito isso. Por quê? Porque Danilo se vinculou a um fato de uma outra pessoa. Danilo se comprometeu a convencer Reinaldo a dar a entrevista. É o que nós chamamos de promessa de fato de terceiro. A princípio, a pessoa pode prometer fato próprio, que ela vai desempenhar. Quando promete fato de terceiro, as coisas ficam complicadas. E se Reinaldo não comparecer? Observem o resto da questão. Em contrapartida, caberia a Sandro efetuar o pagamento a Danilo de certa soma em dinheiro. Todavia, chegada a hora do programa, Reinaldo não compareceu à rádio. Olha a bronca. Dias depois, Danilo procurou o Sandro a fim de cobrar a quantia contratualmente prevista, ao argumento de que, embora não tenha obtido êxito, envidara todos os esforços no sentido de convencer o seu irmão a comparecer. Vejam bem, não interessa se Danilo envidou todos os esforços ou não. No momento em que Danilo promete que vai trazer Reinaldo para dar a entrevista, ele deve cumprir esta obrigação. E caso Reinaldo não compareça, Danilo deve responder por perdas e danos. Esta é a solução. Está no Código Civil. Todo aquele que promete fato de terceiro, Danilo prometeu fato de terceiro, responderá por perdas e danos se o terceiro não o executar. Esta é a lógica. Repetindo, aquele que promete fato de terceiro responderá por perdas e danos se o terceiro não o executar. Então, a solução que nós temos para a questão 2 é exatamente Danilo pagar perdas e danos a Sandro. Em contrapartida, Sandro não terá de pagar nenhuma soma em dinheiro a Danilo. Sandro não tem que remunerar Danilo, afinal de contas, Reinaldo não apareceu no programa para dar a entrevista. Estão percebendo?
Repetindo, Danilo paga perdas e danos a Sandro e Sandro não paga nem um centavo a Danilo. Esta é a solução. É só buscar a resposta agora. Vamos às assertivas. Letra A. Sandro não está obrigado a efetuar o pagamento a Danilo, pois a obrigação por este assumida é de resultado, sendo ainda autorizado a Sandro obter ressarcimento por perdas e danos de Danilo. Essa é a resposta. Letra A. Na assertiva B. Sandro não está obrigado a efetuar o pagamento a Danilo, por ser o contrato nulo, tendo em vista que Reinaldo não é parte contratante. Também temos de considerar falsa a assertiva B. Observem bem. O contrato entre Sandro e Danilo tem validade jurídica. Acontece que Danilo responde por perdas e danos caso Reinaldo não desempenhe a função. Estão percebendo? Nada de falar que o contrato é nulo. O contrato tem, sim, validade jurídica. Equivocada a letra B. Passemos à assertiva C. Sandro está obrigado a efetuar o pagamento a Danilo, pois a obrigação por este assumida é de meio, restando a Sandro o direito de cobrar perdas e danos diretamente de Reinaldo. Tudo errado. Nem Sandro deve pagar nada a Danilo, nem tampouco Reinaldo é obrigado a pagar perdas e danos a quem quer que seja. Simplesmente equivocada a letra C. Vejamos o que diz a proposição D. Sandro está obrigado a efetuar o pagamento a Danilo. Já começou errado. Sandro não paga nada a Danilo. É Danilo que indeniza perdas e danos a Sandro. Equivocada a letra D. Passemos à próxima questão. Mirtes gosta de decorar a janela de sua casa com vasos de plantas. A síndica do prédio em que Mirtes mora já advertiu a moradora do risco de queda dos vasos e de possível dano aos transeuntes e moradores do prédio. Num dia de forte ventania, os vasos de Mirtes caíram sobre os carros estacionados na rua, causando sérios prejuízos. Observem. A questão trabalha o tema da responsabilidade civil, focando responsabilidade por coisas caídas de prédio. Um fenômeno, diga-se de passagem, muito frequente nas brigas conjugais. Quando o marido briga com a mulher, de vez em quando cai um vaso, um cinzeiro, uma televisão. É o que mais acontece, pessoal. Portanto, quando tratamos de responsabilidade por coisas caídas de prédio, é preciso considerar que, de acordo com o Código Civil, essa responsabilidade tem natureza objetiva. Quem lembra da ideia de responsabilidade objetiva? É a responsabilidade que independe de culpa. Pouco importa que Mirtes tenha agido dolosa ou culposamente. Pouco importa que ela tenha sido negligente ou que ela tenha tido a intenção de causar o dano. Simplesmente, Mirtes responderá objetivamente. Responderá independentemente de culpa pela queda dos vasos. É só procurar a resposta. Vejamos a letra A. Mirtes poderá alegar motivo de força maior e não deverá indenizar os lesados. Falso. Força maior é um fato inevitável. Ela teria como evitar a queda dos vasos. Bastava não tê-los colocado no parapeito da janela. Equivocada a assertiva A. Vejamos o que diz a letra B. Mirtes está isenta de responsabilidade, pois não teve a intenção de causar prejuízo. Também está falso. É como eu falei. Independentemente de ter agido dolosa ou culposamente, Mirtes deve pagar a indenização. Vejamos a letra C. Mirtes somente deverá indenizar os lesados se tiver agido dolosamente. Falso. A responsabilidade de Mirtes é objetiva. Independe de dolo ou de culpa. Equivocada a assertiva. E na letra D, Mirtes deverá indenizar os lesados, pois é responsável pelo dano causado. Essa é a resposta.
proposição D. E nós poderíamos até complementar, pois é responsável, independentemente de culpa, pelos danos causados. Temos assim como correta a assertiva. Próxima questão. Noêmia, proprietária de uma casa litorânea, regularmente constituiu usufruto sobre o aludido imóvel em favor de Luísa, mantendo, contudo, a sua propriedade. Inesperadamente, sobreveio uma severa ressaca marítima que destruiu por completo o imóvel. Ciente do ocorrido, Noêmia decidiu reconstruir integralmente a casa, às suas expensas, tendo em vista que o imóvel não se encontrava segurado. Vejam bem, a questão trabalha o tema do usufruto. E para quem não sabe a fundo o que usufruto significa, é simples. Todo mundo conhece que a propriedade ela é constituída de 3 prerrogativas essenciais: a prerrogativa de usar, a prerrogativa de fruir e a prerrogativa de dispor. Ocorre que o mesmo proprietário que pode usar, fruir e dispor também se encontra autorizado a transferir uma parcela desses poderes a outra pessoa, particularmente o uso e a fruição. Quando o proprietário transfere o uso e a fruição do bem a outrem, está se constituindo o direito real de usufruto. Foi o que Noêmia fez em favor de Luísa. Transferiu para Luísa o uso e a fruição daquela casa litorânea. Luísa torna-se usufrutuária da casa pertencente a Noêmia. De acordo com o Código Civil, toda vez que a coisa dada em usufruto é destruída por força maior, o usufruto se extingue. Foi o caso. A casa foi destruída por uma forte ressaca litorânea. O usufruto de Luísa se extinguiu. E se, em contrapartida, o proprietário, às suas expensas, a reconstrói, o usufruto não se restabelece. Aquele usufruto que foi extinto, ele não vai ressuscitar, ele não vai se restabelecer. É o que acontece aqui. O usufruto pertencente a Luísa foi extinto pela destruição da casa. Se Noêmia a reconstrói, o usufruto não se restabelece. É só localizar a resposta. Vejamos a letra A. O usufruto será mantido em favor de Luísa, tendo em vista que o imóvel não fora destruído por culpa sua. Falso. Luísa perdeu o usufruto desde o momento em que a casa foi destruída. Equivocada a letra A. Vejamos a letra B. O usufruto será extintor, consolidando-se a propriedade em favor de Noêmia, independentemente do pagamento de indenização a Luísa, tendo em vista que Noêmia arcou com as despesas de reconstrução do imóvel. Essa é a resposta. Letra B. Noêmia pagou pela reconstrução, portanto, Luísa não terá nenhum direito sobre aquele bem. Vejamos o que diz a letra C. O usufruto será extinto, consolidando-se a propriedade em favor de Noêmia, desde que esta indenize Luísa em valor equivalente a 1 ano de aluguel do imóvel. Gente, Noêmia não vai pagar nem um centavo a Luísa. Simplesmente, o usufruto de Luísa se extinguiu. Falsa a assertiva C.
E na letra D, o usufruto será mantido em favor de Luísa, independentemente do pagamento de qualquer quantia por ela, tendo em vista que Noêmia somente poderia ter reconstruído o imóvel mediante autorização expressa de Luísa, por escritura pública ou instrumento particular. Falso. Luísa perdeu o usufruto no momento em que a casa foi destruída. O fato de Noêmia a reconstruir não restabelece o direito. Equivocada a letra D. E para concluirmos, passemos à questão 5. Heitor, solteiro e pai de 2 filhos também solteiros, Roberto com 30 anos e Leonardo com 28 anos, vem a falecer, sem deixar testamento. Roberto, não tendo interesse em receber a herança deixada pelo pai, a ela renuncia formalmente por meio de instrumento público. Leonardo, por sua vez, manifesta inequivocamente o seu interesse em receber a herança que lhe caiba. Sabendo-se que Margarida, mãe de Heitor, ainda é viva e que Roberto possui um filho, João, de 2 anos de idade, assinale a alternativa correta. Gente, a dica que eu tenho a dar a vocês é a seguinte: toda vez que cair uma questão sobre sucessão, façam a árvore genealógica da família. Vocês têm a obrigação de desenhar essa árvore genealógica, senão não dá para responder. Então vamos brincar um pouquinho. Acompanhem comigo aqui na lousa. Vamos colocar Heitor como o de cujos, a pessoa de cuja sucessão se trata. Recomendo que vocês sempre circulem o de cujos, porque toda a atenção vai ser focada em cima dele. Pois bem, o de cujos Heitor tinha 2 filhos, Roberto e Leonardo. A questão ainda informa que Roberto era pai de João e que existia também uma mãe de Heitor viva. Uma mãe não, a mãe de Heitor viva, que é a Margarida. Vejam bem. Informa-nos a questão que Roberto renunciou à herança. E a questão consiste em saber exatamente qual o destino da parte da herança que foi renunciada por Roberto. Primeiramente, estamos aqui trabalhando uma sucessão hereditária, onde concorrem herdeiros da classe descendente com uma herdeira da classe ascendente. Com efeito, Roberto, Leonardo e João são descendentes de Heitor, herdeiros da classe descendente. Ao passo que Margarida, mãe, é herdeira ascendente do de cujos. Em direito sucessório, existe uma regra de ouro, no sentido de que os herdeiros descendentes preferem aos ascendentes. Os descendentes preferem aos ascendentes. Logo, Margarida não vai herdar 1 centavo desse patrimônio. Vamos tirar Margarida do problema, porque ela não herda nada. Se tiver alguma proposição dizendo que Margarida vai disputar qualquer centavo que seja, já marquem como falsa, porque Margarida, por ser herdeira ascendente, mãe, ela não vai herdar diante da existência de herdeiros da classe descendente.
Mas voltando o foco para a renúncia efetuada por Roberto. Vejam lá na lousa. Roberto renuncia à herança. De acordo com o Código Civil, o entendimento é que o herdeiro renunciante e sua prole é como se nunca existissem. O herdeiro renunciante e sua prole é como se nunca existissem. Consequentemente, a parte que Roberto renunciou será acrescida à herança de Leonardo. Leonardo é que vai receber, em virtude da renúncia, a parte renunciada por Roberto. É basicamente essa a resposta. Margarida fica sem nada. Roberto, consequentemente, fica sem nada porque renunciou. E a prole de Roberto, João, coitadinho, tinha 2 anos, vai ficar sem nada. É como eu falei, a parte renunciada pelo herdeiro deve ser acrescida ao outro herdeiro de sua mesma classe. A parte renunciada pelo herdeiro deve ser acrescida ao outro herdeiro de sua mesma classe. Portanto, a parte de Roberto passa para Leonardo. Essa seria a resposta correta. É só localizar. Vejamos a letra A. Roberto não pode renunciar à herança, pois acarretará prejuízos a seu filho João, menor de idade. Falso. Na verdade, Roberto renuncia independentemente de João ser maior ou ser menor de idade. Vejamos a letra B. Roberto pode renunciar à herança, o que ocasionará a transferência do seu quinhão para João, seu filho. Também está falso. É como eu disse, o renunciante e sua prole é como se nunca existissem. Equivocada a letra B. Vejamos a letra C. Roberto pode renunciar à herança e com isto o seu quinhão será acrescido à parte da herança a ser recebida por Leonardo, seu irmão. Essa é a resposta. Letra C. E na letra D, Roberto pode renunciar à herança, ocasionando a transferência do seu quinhão para Margarida, sua avó, desde que ela aceite receber a herança. Já dissemos, os ascendentes ficam de fora. Toda vez que houver herdeiros descendentes, os descendentes preferem aos ascendentes. Equivocada a letra D. E aqui encerramos a análise das questões. Pessoal, amanhã, quando forem fazer a prova, cabeça erguida, postura altiva e enfrentem esse desafio convictos de que a possibilidade de vitória é real. Confiem em Deus, porque certamente Ele estará com vocês nesse momento. Tenham fé em si próprios e autoconfiança. E se algum dia e se algum momento desacreditarem, fiquem certos. Eu, daqui do outro lado, eu confio em vocês. Boa sorte a todos e até os nossos próximos projetos.